Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha, a Netflix resolveu entrar na dança, entrando na fila, para dar aquela cutucadinha em James Gunn, na nova DC. Será que a Netflix vai fazer a proposta para comprar a Warner? Porque a Warner já definiu aqui o seu valor. 45 bilhões de dólares, você adquire a Warner e todo o pacotão. Você vai ter Harry Potter, Matrix, ADC, você vai ter Senhor dos Anéis, Space Jam e muito mais coisas que vem no pacote da compra da Warner. Supernatural. Amém. Né? Friends, Two and a Half Men. Olha só quanta coisa você leva adquirindo a Warner. E eu lembro que a gente repercutiu uma matéria que a Netflix teria interesse em adquirir. E aí, de repente, vamos fazer a teia, né? Aquela teia para analisar. O Snyder começa a postar nas suas redes sociais, do nada, esse é o Superman, o Exterminador. Agora ele postou uma do Batman, do Ben Affleck. A Warner, à venda. Agora vem a Netflix e dá-lhe uma espetada, mas uma bela espetada, porque esse pôster aqui, senhoras e senhores, seria um bilhãozinho aí garantido. Mas vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E fora que a Warner tem todos os filmes de terror também, né? Hora do Mal. Você tem muitos filmes de terror. Minecraft. O universo do Invocação do Mal todinho ali também. Exato. A Warner tem bastante coisa. Agora, será que a Netflix é uma das principais interessadas na compra da Warner? A Warner é gigantesca. A Warner é muito grande. Mas, agora que é interessante, né? Será que eles colocaram o James Gunn como um possível salvador da Warner? Aquele cara que ia colocar a Warner lá em cima com a DC? Porque será que se esse Superman fosse um sucesso absoluto, eles colocariam a Warner à venda? Porque foi bem quando concluiu tudo, né? Todo o trabalho do James Gunn ali, os principais, né? Nós tivemos o Pacificador e o Superman. Concluiu o Superman e o Pacificador, Warner à venda. Será que eles tinham uma outra noção, ou tinham uma meta pro James Gunn? Assim, se você conseguir... Aí a Warner não vai... Será? Eu acho difícil. Mas é muita coincidência a Warner dizer que está à venda depois que foi considerado e constatado o fracasso do Pacificador e o fracasso do Superman. Não sei se isso tem a ver. E essas provocações aí, será que existe algum plano de quem adquirir a Warner, fazer isso aí? Porque você tem duas opções, né? Você compra a Warner, aí você faz um universo compartilhado. Ou você compra a Warner e faz 30 Superman, 30 Batman, e vê qual que pega. Você tem 30 mil histórias, aí você faz aí, continua o Superman do Henry Cavill, faz o do Karen Sweat, faz outro, faz o Reino do Amanhã, faz o Superboy, não sei. Mas eu acho que tá muito estranho isso aí, porque o Zack Snyder pode ser que chegou o momento dele tirar sarro do James Gunn, já que o James Gunn deu algumas patadas nele quando ele assumiu a DC. Mas será que é só isso? Ou tem alguma coisa aí que nós não sabemos? Vamos conversar um pouco mais sobre essa pauta, galera. Mas antes, a gente quer dar uma dica pra você. Pra você que gosta de fazer aquela bet, não quer fazer mais a sua apostinha às cegas, perder dinheiro, e você também que gosta de viver como um trader esportivo. Nós apresentamos para vocês a BNR Stats, a primeira casa de análise esportiva 100% focada em futebol, que analisa 40 ligas de futebol pelo mundo. Com experiência de 10 anos no mercado, a BNR já ajudou milhares de clientes a aumentarem a sua taxa de acerto e a enxergarem o esporte como profissionalismo. Eles combinam análise estatística avançada com inteligência de dados e leitura profissional de mercado para entregar previsões de alta precisão. Lembrando que a BNR Stats é uma casa de análise, não é uma bet. É importante deixar claro. Eu de vez em quando faço as minhas apostinhas e eu não aposto mais a cegas. E acho que esse aqui... Não. A gente analisa os números para ter uma
probabilidade de acerto maior. Sempre para maiores de 18 anos que assumem as suas responsabilidades e não terceirizam os seus fracassos e os seus problemas. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da BNR Stats? Nesse link aqui na descrição tem o canal no YouTube deles, que eles postam como que funcionam os métodos, as análises. Conheça a BNR Stats e não aposte mais às cegas. Vamos lá, galera, vamos lá, olha só, a conta oficial da Netflix da França surpreendeu os fãs da DC ao publicar uma imagem de Dwayne Johnson como Black Adam enfrentando o Henry Cavill como Superman, acompanhada da legenda 1 versus 1, quem vence? A publicação rapidamente viralizou e reacendeu a chama do chamado Snyderverse, universo cinematográfico criado por Zack Snyder. O post chegou em um momento curioso, poucos dias após o próprio Snyder compartilhar em seu Instagram imagens em preto e branco de Cavill, caracterizado como Superman, e Joey Manganiello como Deathstroke. As postagens do diretor reacenderam rumores de que ele ainda poderia estar envolvido com o universo da DC ou, no mínimo, de que há planos em andamento para resgatar elementos de sua visão original. Não tem resgate nenhum. Não tem. Não tem resgate nenhum. Mesmo porque o próprio Zack Snyder, ele fez uma bagunça gigantesca. É que agora com o outro bagunçando, é aquele negócio, né? Minha casa tá bagunçada. A do vizinho também tá bagunçada, tá vendo? Meu vizinho novo também é bagunceiro. Significa que a minha bagunça não é tão bagunça assim. É aquela clássica, né? De o outro tá se ferrando e eu sou um ferrado, então tá todo mundo na mesma, todo mundo é igual. Não é bem assim. O James Gunn, ele começou mal o universo dele, mas ainda é muito cedo pra gente ver. A gente precisa entender Supergirl, Superman 2. O Cara de Barro não é nada, né? Não é nada. A não ser que tenha o Batman, né? É capricho. Eles querem fazer esses filmes virarem pra... Entendeu? Olha, eu sou o cara que fez o Guardiões da Galáxia. Eu consegui. Ninguém conhecia o Guardiões da Galáxia. Eu consigo fazer qualquer coisa. E aí não vê que não é bem assim. Não conseguiu nem fazer o Superman ter sucesso, pô. Então calma. A gente tem Supergirl, tem o Cara de Barro, tem os Lanternas e aí tem o Superman 2. Eu acho que até o Superman 2 já dá pra ter uma base ali do que o James Gunn pretende. Por que eu tô falando isso? Porque acho que a chance do Zack Snyder voltar é zero, não existe essa chance. Acho que o Snyder tá brincando com o fato do James Gunn agora tá ficando em baixa. E o grande problema do James Gunn é se a Warner estava esperando um sucesso ali do universo compartilhado, porque faz um pouquinho de sentido, né? Se você imagina 1 bilhão pra cada filme, 1 bi, o universo compartilhado do James Gunn poderia colocar a Warner em outro patamar financeiro. Em 10 anos você ter pelo menos 1 bi por ano, aí você fala, pô, dá pra gente... Mas pelo jeito, acho que não. E aí a decisão da Warner pode também ter a ver com os baixos números do próprio James Gunn. E aí tem o seguinte, o James Gunn fez aquele projeto pra 10 anos. Ele tem contrato de 5. Sim. E a Warner pode ser vendida amanhã. 4 anos de contrato. 4 anos. E a Warner pode ser vendida amanhã. E aí? Quem comprar a Warner vai querer ficar com o James Gunn? Eu acho que não, hein? E aí, mais uma vez, a DC se complica. Então eu acho que assim, são notícias importantes, notícias novas. A Warner pode ser vendida amanhã. E aí, o comprador vai querer o James Gunn no projeto? Não sei. Porque assim, o cara que comprar a Warner, né, o grupo que comprar, ou o consórcio, né, uma palavra que as pessoas gostam muito de usar, né, que comprar a Warner, ele pode muito bem, porque ele vai chegar com 45 bilhões, né, tipo uma SAF, né, comprei a Warner, ele pode chegar e falar assim, olha, deixa eu ver o resultado aqui do Superman, dá pra refazer? Dá. Dá pra mudar tudo? Dá. Então vamos mudar, tá? Se eu fosse o assessor, eu chegaria pra ele e falaria assim, pode mudar, tá? Dá tempo. Porque uma coisa é você mudar no começo, outra coisa é você mudar com um universo altamente já estabelecido.
É a mesma coisa que você pegar a fase de ouro da Marvel e você mudar no Capitão América, tá? Você tinha Capitão América, Homem de Ferro e o Hulk, do Edward Norton. Só. Diferentemente de você falar assim, ó... chegar no Soldado Invernal, que já tinha tido até Vingadores. Dá pra fazer desde o começo? Aí eu já acho que não. Se o Superman do James Gunn tivesse feito bilhão, a gente não estaria conversando sobre isso. É verdade. Mas... será que a Warner estaria à venda depois do bilhão do Superman? aí que tá. Aqui é mais um ponto pro lacrador médio, que tá aí, por aí, né? Espalhado, principalmente no Twitter. É mais um ponto. Vamos fazer aqui um conjunto de evidências, tá? Conjunto de evidências. O Superman do James Gunn gera prejuízo, e isso aqui não é opinião, isso aqui é fato. O Superman do James Gunn gera prejuízo. Não estou falando de qualidade do filme, tá? Ele gera prejuízo. O Pacificador, ele fica abaixo nas visualizações, ou seja, ele flopa em visualizações. E aí, de repente, Snyder surge e começa a fazer uns posts provocando, cutucando James Gunn. Warner à venda. Isso não é coincidência, tá? Isso não é coincidência. O James Gunn teve a sua oportunidade. Quer ver um outro fracasso da Warner? Um outro fracasso, que já não é tão recente, mas é um grande fracasso, tinha tudo pra ser bom? Matrix. Matrix foi um grande fracasso. De bilheteria, de moral, de crítica, fracassou. Então, começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Novamente, tá no começo. Quem adquirir a Warner pode dar continuidade, pode ficar com o James Gunn, pode ficar, tá? Pode ficar. Só que o cara que comprar a Warner, ele vai olhar e vai falar assim, tudo bem, por que eu deveria ficar com o James Gunn se o Superman dele fracassou financeiramente? E aí? Sabe quem podia comprar a Warner? Elon Musk? Putz. O Elon Musk, ele tava querendo o estúdio, né? Ia ser incrível se ele se interessasse. Imagina o Twitter. Nossa, eu adoraria. O Elon Musk podia comprar. E, novamente, quem comprar e quem não comprar, por enquanto não quer dizer nada. A gente só vai saber quando lançar alguma coisa. É igual o James Gunn. A gente, mesmo tendo algumas ressalvas, a gente tava otimista com o trabalho de James Gunn. Sim. E a gente nunca vai queimar a pessoa antes do trabalho feito, né? Então, espera trabalhar e aí a gente não sai na emoção, vai ser ruim. Porque é muito fácil, né? Vai ser ruim. A probabilidade de ser ruim é sempre maior. De desagradar mais gente, principalmente agora com a internet. Então é sempre mais fácil apostar no ruim. Então, depende bastante. Agora, a gente falando da venda supostamente, né? São ideias, a gente não sabe absolutamente nada dos corredores executivos da Warner. Mas é curioso a Warner tá à venda depois do fracasso consolidado do Superman, porque a DC é o selo mais valioso da Warner. Em questão de tudo. Produto licenciado. Todos os heróis da DC. Todos. Produto licenciado. Jogo de videogame. Quadrinho. Possibilidade de série. Animação. Filme. Boneco. Action figure. Camisa. Então assim. A DC... mas o Harry Potter e o Senhor dos Anéis... Tudo bem, são poderosos. Mas a DC é bem mais. É muito mais. Você tem uma gama de produtos maiores, personagens ultra conhecidos há muito tempo e possibilidade de ganho muito bom. Eu não estou diminuindo os outros, mas a DC, como possibilidade de ganho, não tenho dúvidas que é a maior. Você pode a cada ano lançar um filme do Batman. Você não pode a cada ano lançar um filme de Harry Potter ou Senhor dos Anéis, porque a história acaba. Na DC a história não acaba. São anos e anos de quadrinho, história nova, reinterpretações, tudo. Então é interminável o que você pode fazer com a DC. Levaria 200 anos para você utilizar tudo que a DC tem. Então, eu acredito que é o produto mais valioso
dentro do que a Warner tem a oferecer. Então, por isso eu acredito que o fator do fracasso do Superman pode ter sido decisivo pra, não deu, tentamos, vende. Só pra continuar aqui, galera, a coincidência levantou especulações entre os fãs que interpretaram a ação da Netflix como algo mais do que simples promoção de catálogo. Isso porque o estúdio, que é atualmente um dos principais interessados na compra da Warner, poderia estar testando a receptividade do público a um eventual retorno do universo de Snyder. Mesmo sem confirmação oficial, o impacto foi imediato. As redes sociais foram tomadas por hashtags como Restore the Snyderverse e hashtag SellWB to Netflix, refletindo o entusiasmo de uma base de fãs que nunca aceitou totalmente o fim da era Snyder dentro da DC. Isso não vai acontecer se qualquer pessoa comprar. Só se o Snyder comprasse a Warner, isso ia acontecer. Mas isso é um debate bem interessante, né? E assim, se a Netflix... Se eu sou algum acionista bom ali na Netflix, eu falo o seguinte, compra. Porque a Netflix é o principal streaming do mundo. Cara, se eles compram a Warner com tudo isso que a gente tá falando, é um golaço. Aí faz o Friends lacrate. Putz. Agora é o seguinte, né? Comprar pra cagar não é bem assim, né? Ninguém compra um carro, te falando assim, né? Que é a cabeça do lacrador, né? Eu vou comprar um carro, eu vou destruir esse carro agora. Vou comprar um apartamento, eu vou destruir isso aqui, tirar o piso e o escambau. Ninguém faz isso, só o lacrador, né? O lacrador burro do Twitter. Ele quer isso. Agora a gente tá falando de acionista, a gente tá falando de executivo, a galera do capitalismo. Olha o beicinho do capitalismo. Porque a Netflix você paga mensalmente. Inclusive os tributos brasileiros atrapalharam, né? A Netflix a conseguir a meta. Tá ligado como é que é aqui, né, Netflix? É difícil. Então, mas o militante não liga porque ele não paga imposto, ele ajuda. Ele acha que não paga. Então, pra Netflix seria um golaço comprar a Warner. Um golaço. Todos esses títulos, golaço. Novamente, se eu sou um acionista, né, forte, compra, pelo amor de Deus. Só que aí, pra você reverter a receita, só com Friends clássico passando na Netflix, Friends clássico, é mais de 1 milhão de assinatura. Só. Tem algum lugar que tem o Friends? Eu acho que o Friends ele tá dividido, acho que tem na Prime Video. Cara, se coloca Friends, Snyderverse na Netflix, Supernatural, Harry Potter... É mais de 1 milhão de assinantes. É mais de 1 milhão de assinantes. Só pra lembrar aqui, galera, o valor de mercado atualmente da Netflix passa de 490 bilhões de dólares. E o patrimônio da Netflix chega a aproximadamente 30 bilhões de dólares. Eu acho que a Netflix tem bala pra comprar o Warner, tá? E o Elon Musk também. Eu vou marcar ele. Marca. No Twitter, vamos ver se ele me responde. Compre Netflix. Não, compre a Warner. Isso. Compra o Fluminense também, pelo amor de Deus. E o Santos. Elon Musk... Buy Warner Bros. Gente, e aí? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês, hoje, compraram a Warner. Qual que é a primeira medida que vocês fariam? Mandar o James Gunn embora? Restaurar o Snyderverse? Contratar o Jared Leto? Putz. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.